Você já parou para pensar por quê, mesmo com tantas evidências, ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Parece loucura, certo? Mas a verdade é que, desde os tempos mais antigos, a humanidade se questiona sobre a forma do nosso planeta. E hoje, com a ciência e a tecnologia que temos, podemos desvendar de uma vez por todas esse mistério. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo espaço e pela história, onde vamos desmascarar de vez a ideia de uma Terra plana, usando a astronomia e a astronáutica como nossas bússolas. Fique ligado, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar a sua forma de ver o mundo, literalmente. Desde os primórdios da civilização, o ser humano olha para o céu e tenta decifrar seus mistérios. E acredite, o próprio céu nos dá pistas inegáveis sobre a forma da Terra. Uma das mais antigas e elegantes provas vem dos eclipses lunares. Pense comigo, durante um eclipse lunar, a sombra da Terra é projetada na superfície da Lua. E essa sombra, invariavelmente, é sempre curva, um arco perfeito. Não importa a posição da Terra em relação ao Sol e à Lua, a sombra permanece redonda. Se a Terra fosse um disco plano, a sombra projetada seria uma linha reta ou uma elipse achatada, dependendo do ângulo. Mas não é isso que vemos. Essa observação, feita há milhares de anos por mentes brilhantes como Aristóteles, já era uma forte indicação de que nosso planeta é uma esfera. Imagine a Terra como uma gigantesca bola de basquete flutuando no espaço. Quando a luz do Sol incide sobre ela, ela projeta uma sombra redonda, não importa de que ângulo você a observe. Essa é a beleza da geometria esférica em ação, visível a olho nu em um dos mais belos espetáculos celestes. É uma prova que se repete a cada eclipse, um lembrete cósmico da verdadeira forma do nosso lar. A regularidade e a previsibilidade desses eventos celestes são um testemunho da ordem do universo e da precisão com que podemos modelar os movimentos dos corpos celestes, incluindo a forma esférica da Terra. E não é só isso. A forma como a sombra da Terra se move sobre a Lua durante um eclipse é sempre consistente com a de um objeto esférico, nunca com a de um disco. É um balé cósmico que se desenrola diante dos nossos olhos, confirmando a cada passo a esfericidade do nosso planeta. Outra evidência fascinante está nas estrelas. Se você já viajou para diferentes partes do mundo, deve ter notado que o céu noturno muda. Constelações que são visíveis no hemisfério norte, como a Ursa Maior, desaparecem à medida que você se move para o sul. E novas constelações, como o Cruzeiro do Sul, surgem no horizonte. Se a Terra fosse plana, todas as estrelas seriam visíveis de qualquer ponto da superfície, bastando olhar para cima. Apenas em um globo, onde a curvatura do planeta esconde certas partes do céu à medida que você se move, essa mudança na visibilidade das constelações faz sentido. É como se a Terra fosse uma grande bola de basquete e as estrelas, pontos de luz em volta dela. Dependendo de onde você está na bola, você vê um conjunto diferente de pontos. Essa observação é crucial. A posição das estrelas no céu muda de acordo com a sua latitude. Por exemplo, a estrela polar, que é um ponto fixo no céu do hemisfério norte, se torna cada vez mais baixa no horizonte à medida que você viaja para o sul, até desaparecer completamente ao cruzar o Equador. No hemisfério sul, novas estrelas e constelações, como o Cruzeiro do Sul, se tornam visíveis. Esse fenômeno só pode ser explicado pela curvatura da Terra. Se a Terra fosse plana, a estrela polar estaria sempre no mesmo ponto no céu para todos os observadores, independentemente de sua localização. A navegação antiga, que dependia da observação das estrelas, já utilizava esse conhecimento da esfericidade da Terra para determinar a latitude. Os navegadores sabiam que a altura das estrelas acima do horizonte mudava à medida que eles se moviam para o norte ou para o sul, e essa era uma ferramenta essencial para suas viagens. É a prova de que a Terra não é um plano infinito,
mas sim um corpo curvo que nos permite ver diferentes partes do universo à medida que nos movemos sobre sua superfície. E que tal a clássica observação dos navios desaparecendo no horizonte? É um fenômeno que qualquer um pode presenciar em uma praia ou porto. Quando um navio se afasta, a primeira parte a sumir de vista é o casco, seguido pelo mastro. Ele não simplesmente encolhe até virar um ponto, ele parece afundar gradualmente. Isso acontece porque o navio está, literalmente, curvando-se para baixo da curvatura da Terra. Se a Terra fosse plana, o navio diminuiria de tamanho até desaparecer completamente, mas todas as suas partes seriam visíveis até o último instante. Essa é uma prova visual e intuitiva que qualquer um pode verificar por si mesmo. Além disso, a forma como a luz do Sol atinge a Terra em diferentes ângulos ao longo do dia e em diferentes estações do ano também é uma evidência da esfericidade. Se a Terra fosse plana, o Sol iluminaria toda a superfície de forma uniforme, o que não acontece. A variação dos fusos horários ao redor do mundo é outra prova irrefutável. Se a Terra fosse plana, o Sol nasceria e se poria ao mesmo tempo para todos, o que claramente não é o caso. Pense em como é possível ter dia em um lado do mundo e noite no outro. Isso só é possível porque a Terra é uma esfera que gira em torno do seu próprio eixo, expondo diferentes partes à luz solar em momentos distintos. Se fosse plana, o Sol iluminaria tudo de uma vez, ou não haveria uma transição suave entre o dia e a noite. A sombra que um objeto projeta no chão também varia ao longo do dia e do ano, dependendo da latitude e da posição do Sol. Esse fenômeno, conhecido como gnomon, foi utilizado por Eratóstenes há mais de 2000 anos para calcular a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, provando mais uma vez que nosso planeta é uma esfera. Eratóstenes, um gênio da antiguidade, usou a diferença no ângulo da sombra do Sol em duas cidades distantes para calcular a circunferência da Terra com uma precisão notável, sem nunca ter saído do lugar. Isso é ciência em sua forma mais pura e uma prova inegável da esfericidade do nosso planeta. Se as evidências astronômicas já eram convincentes, a era espacial trouxe provas irrefutáveis. Desde o lançamento do Sputnik em 1957, a humanidade tem enviado milhares de objetos para o espaço, e muitos deles nos deram a oportunidade de ver a Terra de uma perspectiva totalmente nova. As fotos e vídeos da Terra tirados por satélites, astronautas e sondas espaciais são a prova mais direta e inquestionável. Nosso planeta é um globo azul e branco, girando majestosamente no vácuo do espaço. Não há ângulos, não há bordas, apenas a curvatura perfeita de uma esfera. Essas imagens não são montagens ou conspirações. São registros visuais de uma realidade que podemos observar e verificar. Pense nas missões Apollo, que levaram o homem à Lua. Os astronautas da Apollo 8, por exemplo, foram os primeiros a ver a Terra nascendo sobre o horizonte lunar, uma imagem icônica que mostrava claramente a esfericidade do nosso planeta. E não são apenas fotos, são vídeos em tempo real, transmissões ao vivo da Estação Espacial Internacional, que mostram a Terra girando abaixo, com suas nuvens, oceanos e continentes, tudo em uma forma esférica. Milhares de satélites de comunicação, meteorológicos e de observação da Terra orbitam nosso planeta diariamente, coletando dados e transmitindo informações que dependem da sua forma esférica para serem precisas. A própria existência de uma rede global de satélites, que nos permite ter acesso a informações em tempo real de qualquer lugar do mundo, é uma prova viva da esfericidade da Terra. Esses satélites são projetados para orbitar um planeta esférico, e seus cálculos de trajetória e posicionamento seriam impossíveis em um modelo plano. Olha, a tecnologia que usamos todos os dias, como a previsão do tempo,
a transmissão de televisão e rádio, e até mesmo as transações bancárias, dependem da existência de satélites em órbita, que só funcionam em um planeta esférico. Isso é a prova de que a ciência e a engenharia modernas são construídas sobre a premissa de uma Terra esférica, e que essa premissa é validada a cada segundo por bilhões de dispositivos em todo o mundo. E por falar em satélites, o funcionamento deles é uma prova viva da esfericidade da Terra. Satélites orbitam a Terra em trajetórias curvas, seguindo a gravidade do nosso planeta. Se a Terra fosse plana, a ideia de uma órbita seria completamente sem sentido. Se a Terra fosse plana, os cálculos do GPS seriam completamente diferentes, e o sistema simplesmente não funcionaria com a precisão que conhecemos. Pense em quantas vezes você usou o GPS para chegar a um destino desconhecido. Cada vez que você faz isso, você está, sem saber, confirmando a esfericidade da Terra. Além do GPS, sistemas de comunicação global, como a internet e a telefonia via satélite, dependem da rede de satélites em órbita para funcionar. Se a Terra fosse plana, a cobertura global seria impossível, e a comunicação seria limitada a distâncias muito menores. A própria existência da aviação comercial de longa distância, com voos que circundam o globo, é uma prova prática da esfericidade da Terra. Pilotos e companhias aéreas utilizam modelos esféricos da Terra para planejar suas rotas e calcular o consumo de combustível. E esses cálculos são precisos porque a Terra é, de fato, um globo. A navegação aérea e marítima moderna depende intrinsecamente de um modelo esférico da Terra. Rotas de voo e navegação são calculadas com base na curvatura do planeta, e a precisão dessas rotas é fundamental para a segurança e eficiência das viagens. Se a Terra fosse plana, essas rotas seriam completamente diferentes, e os sistemas de navegação atuais seriam inúteis. A Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a uma altitude de aproximadamente 400 quilômetros, completa uma volta ao redor do planeta a cada 90 minutos, e os astronautas a bordo testemunham a curvatura da Terra a cada instante. Suas experiências e observações são um testemunho irrefutável da forma esférica do nosso planeta. E não são apenas os astronautas. Qualquer pessoa com um telescópio pode observar os satélites se movendo em suas órbitas, confirmando a cada passagem a forma esférica do nosso planeta. Mesmo com todas essas evidências esmagadoras, a teoria da Terra plana persiste, alimentada por argumentos que, à primeira vista, podem parecer convincentes, mas que se desfazem sob o escrutínio científico. Um dos argumentos mais comuns é o da perspectiva e curvatura. Os terraplanistas argumentam que não vemos a curvatura da Terra porque ela é muito grande, e a perspectiva nos engana. No entanto, essa ideia é facilmente refutada por observações de grandes altitudes, como em balões meteorológicos ou aviões voando em cruzeiro, onde a curvatura se torna visível. Além disso, experimentos simples, como o do Canal de Bedford, onde a curvatura da Terra foi medida em uma distância relativamente curta, demonstram que a curvatura existe e é mensurável. A verdade é que a curvatura da Terra é perceptível em altitudes relativamente baixas e se torna inegável em voos espaciais. A ausência de curvatura em fotos de drones ou de aviões de baixa altitude é explicada pela vasta escala do planeta e pela limitação do campo de visão humano. Nossos olhos não são câmeras de grande angular e a curvatura só se torna aparente quando se observa uma porção significativa da superfície terrestre. É importante ressaltar que a curvatura da Terra não é algo que se possa ver facilmente a olho nu do nível do solo, a menos que se esteja observando um horizonte muito distante e desobstruído, como o mar. No entanto, isso não significa que ela não exista.
A matemática e a física nos mostram que a curvatura é uma realidade, e as evidências que apresentamos aqui a confirmam de diversas formas. A ilusão de que a Terra é plana é muitas vezes reforçada pela nossa experiência diária em superfícies relativamente pequenas, onde a curvatura é imperceptível. No entanto, quando olhamos para o horizonte em um dia claro, especialmente sobre a água, podemos notar uma ligeira curvatura, que se torna mais evidente quanto maior a altitude do observador. E não é só isso. A forma como a luz do Sol se comporta em diferentes latitudes, criando diferentes comprimentos de dia e noite ao longo do ano, é mais uma prova da esfericidade da Terra. Outro ponto frequentemente levantado é a questão da gravidade. Como a gravidade funcionaria em uma Terra plana? A resposta dos terraplanistas é que a Terra estaria constantemente acelerando para cima a 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que criaria a sensação de gravidade. No entanto, essa teoria é insustentável. Uma aceleração constante por bilhões de anos exigiria uma fonte de energia infinita e faria com que a Terra atingisse velocidades superluminares, o que é impossível de acordo com as leis da física. Além disso, a gravidade é uma força que atrai objetos para o centro de massa, e em uma esfera, o centro de massa é o ponto central, o que explica por que a gravidade nos puxa para baixo em qualquer lugar do planeta. Em um disco plano, a gravidade puxaria as pessoas para o centro do disco, o que não é o que observamos. A teoria da gravidade de Newton e, posteriormente, a teoria da relatividade de Einstein explicam a gravidade como uma força de atração entre massas, ou como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Ambas as teorias são amplamente comprovadas por experimentos e observações, e são a base para o funcionamento de tudo, desde o movimento dos planetas até a queda de uma maçã. A ideia de uma aceleração constante para cima é uma tentativa de contornar a gravidade em um modelo plano, mas que falha em todos os aspectos científicos. A gravidade é uma força fundamental do universo, e sua compreensão é essencial para a astronomia, a física e a exploração espacial. Ignorar a gravidade ou tentar explicá-la com teorias infundadas é ignorar a própria base da ciência. A existência de marés, por exemplo, é um fenômeno diretamente ligado à atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a massa de água da Terra, um processo que só faz sentido em um planeta esférico. E não é só isso. A forma como os objetos caem, sempre em direção ao centro da Terra, independentemente de onde você esteja no planeta, é uma prova irrefutável da gravidade agindo em uma esfera. Se a Terra fosse plana, a gravidade agiria de forma diferente nas bordas do disco, o que não é o que observamos. E o que dizer do Sol e da Lua? A teoria da Terra plana frequentemente propõe que o Sol e a Lua são corpos celestes pequenos e próximos, girando acima do disco plano da Terra. Essa ideia é contradita por séculos de observações telescópicas e pela compreensão científica de seus tamanhos e distâncias. Sabemos que o Sol é uma estrela gigantesca a milhões de quilômetros de distância, e a Lua é um satélite natural que orbita a Terra. A forma como as fases da Lua ocorrem, os eclipses solares e lunares, e a variação do tamanho aparente do Sol e da Lua ao longo do ano só podem ser explicados por um modelo esférico do universo. A ideia de um Sol e uma Lua locais simplesmente não se encaixa nas observações. Além disso, a forma como o Sol ilumina diferentes partes da Terra em diferentes momentos do dia e do ano, criando as estações e os fusos horários, é uma prova clara de que o Sol está muito distante e a Terra é esférica. Se o Sol fosse pequeno e próximo, ele iluminaria toda a superfície da Terra plana de forma uniforme, e não haveria noite e dia como conhecemos, nem as variações de temperatura e estações.
A ciência nos oferece um modelo consistente e comprovado do universo, onde a Terra é um planeta esférico que orbita o Sol. E essa compreensão nos permitiu avançar em diversas áreas, desde a navegação até a exploração espacial. Em um modelo de Terra plana, a explicação para esses fenômenos seria muito mais complexa e, sinceramente, bem inconsistente com as leis da física. A existência de diferentes zonas climáticas ao redor do globo, desde os polos gelados até o Equador quente, é outra prova da esfericidade da Terra e da forma como a luz solar incide em diferentes ângulos sobre sua superfície. Se a Terra fosse plana, as zonas climáticas seriam muito mais uniformes, o que, claramente, não é o que observamos. Em resumo, a ideia de uma Terra plana é uma crença que se choca com séculos de observação científica, experimentos e, mais recentemente, com a capacidade da humanidade de ver nosso planeta do espaço. As evidências são claras e abundantes. A Terra é, sem sombra de dúvida, um globo. E essa é uma das belezas da ciência. Ela nos permite desvendar os mistérios do universo, nos dando uma compreensão cada vez mais profunda do nosso lugar nele. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada de desmistificação. Vimos que, desde as sombras curvas nos eclipses lunares até as fotos deslumbrantes tiradas do espaço, tudo aponta para uma única e inegável verdade. A Terra é esférica. A astronomia e a astronáutica nos deram as ferramentas para entender essa realidade, e é fascinante pensar em como a curiosidade humana nos levou a desvendar tantos segredos do universo. Espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender melhor por que a Terra não é plana e a valorizar ainda mais o conhecimento científico. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar informação de qualidade para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Temos muitos outros vídeos incríveis sobre ciência, espaço e tecnologia que você vai adorar. Que tal assistir a este vídeo aqui ao lado sobre os mistérios do universo? Tenho certeza que você vai se surpreender. Um grande abraço e até a próxima!